Eu consegui acertar 96 das 98 questões do Enem 2024 e nesse vídeo aqui eu vou te contar todas as estratégias de prova que eu utilizei para conseguir ter esse alto desempenho de mais ou menos 95% no primeiro dia do Enem. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu sou o Vinícius Borges. Eu passei em Medicina na USP e na UFMG em ampla concorrência pelo Enem 2024 e eu atuo como mentor, estruturando a preparação de vários alunos que precisam de um alto desempenho para passar em faculdades concorridas, especialmente de medicina. Agora, feita essa introdução inicial aí, vamos ao conteúdo propriamente do vídeo. Bom, você tem uma estratégia de prova excelente, é quase tão importante quanto você saber bem o conteúdo. Você precisa ter essas duas atribuições. Se você tiver apenas uma delas, dificilmente você vai passar. No Enem 2024 do ano passado, a gente conseguiu perceber que vários alunos que tinham um conhecimento muito grande sobre os conteúdos abordados na prova não conseguiram passar por detalhe, porque erraram uma questão, por não conseguirem ajustar o tempo para conseguir fazer tudo de maneira eficiente. Então fica ligado aqui que essa estratégia de prova que eu vou passar vai te ajudar bastante. Logo que o fiscal deu aval para começar a prova, de fato, eu fui direto para a folha de redação, aquela que contém os textos motivadores e também o comando da redação com um tema bem delimitado. Eu li esses textos, li atentamente o comando e depois eu fui para a prova de linguagens. Aí você me pergunta, pô Vinícius, você começou lendo ali a redação, mas não fez a redação de fato no começo? Foi para a prova de linguagens? Qual que é o sentido disso? O sentido disso, meu caro aluno, é você deixar o seu cérebro trabalhando passivamente para organizar os repertórios e argumentos que você vai utilizar. E além disso, tem um detalhe que muito provavelmente na prova de humanas ou então na prova de linguagens, você pode pegar os textos das questões e utilizar eles como repertório. Quanto mais tempo você deixar o seu cérebro trabalhando passivamente para conseguir organizar os seus argumentos, melhor. Por isso que eu optei por fazer a prova de linguagens primeiro do que fazer a redação propriamente dita. Então, depois de uns 15 minutos já de começo de prova, eu comecei a prova de linguagens de fato. Fui fazendo as questões na ordem que apareciam mesmo, sem muito esquema miraculoso, começando ali por inglês e fazendo as questões na ordem que apareciam mesmo. E o que acontece? Tem um erro, presta atenção aqui, que muita gente comete ao fazer uma prova de linguagens ou de humanas, que é o seguinte: tem uma questão lá e o cara, ele vai direto no comando da questão, no que a questão está pedindo, para depois ler o texto. Isso é completamente destrutivo. Cara, se você fizer isso, você vai estar condicionando essa interpretação do texto ao que a questão está pedindo. Isso vai limitar a sua interpretação na forma em que você não vai conseguir associar bem os repertórios. Você já vai estar condicionado, enviesado para fazer a questão. Então não coloca a carroça na frente dos bois. Você pode me dizer assim, pô Vinícius, eu faço isso pela razão de que eu consigo economizar tempo. Se eu ler primeiro o enunciado da questão, eu consigo procurar no texto mais rápido, fazer uma leitura mais rápida e fazer a questão consequentemente mais rápido. Isso é verdade, mas você vai prejudicar muito a sua interpretação fazendo isso. É um trade que não vale a pena. Mas você percebe aqui, meu caro, que esse negócio de estratégia de prova, ele não faz sentido algum se você não tiver tido um ano de preparação muito bom para ter repertório para acertar as questões de fato. E é nisso que entra o meu trabalho. Eu ajudo estudantes a desenvolverem uma rotina de preparação de alto desempenho, para que eles consigam chegar na hora da prova sabendo quase tudo, a ponto de ficar fácil fazer as questões para eles. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link aqui abaixo na descrição e vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. E aí a gente vai fechar um plano de mentoria para eu conseguir te acompanhar e garantir que você tenha um excelente desempenho nos seus estudos para chegar no dia do Enem e você ter confiança associado com uma estratégia de prova eficiente para conseguir ter um ótimo desempenho no Enem. Show! Então depois que eu terminei a parte de linguagens com mais ou menos umas 2 horas de prova, eu fui para fazer a redação de fato. Nesse ano eu fiz a redação no pelo, direto na folha, a caneta mesmo, e só anotei por fora ali na folha de rascunho alguns repertórios que eu ia utilizar só para organizar, mas a redação mesmo foi feita direto na folha de caneta. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal explicando as formas com as quais eu desenvolvi esse hábito ao longo do ano e por que você deveria fazer isso também. Assiste aí depois esse vídeo. Então, com mais ou menos 1h15 eu terminei a redação, consegui fazer bem rápido por causa desse esquema de fazer no pelo. E em sequência eu parti para a prova de humanas. E aí eu fiz no mesmo esquema em que a prova de linguagens. Eu fui fazendo na ordem que apareciam, sem muito esquema de pular a questão. E fui fazendo da mesma forma, com a mesma estratégia de ler primeiro os textos e associar os repertórios por trás dele. Por exemplo, se um texto falasse de Revolução Francesa, eu já associava com Robespierre, com os jacobinos e girondinos, por exemplo. E depois eu ia para a questão já em posse desses repertórios para conseguir fazer o julgamento delas com mais especificidade. E aí, com mais ou menos 1h30, eu terminei a parte de linguagens também. Depois que eu terminei todas essas partes, faltavam cerca de 40 minutos. E aí eu fui passar todas as questões para o gabarito. E aqui, ó, presta atenção que é um erro que muita gente comete. Muita gente, ao começar a fazer a prova, já vai passando as questões que tem certeza para o gabarito. Esse comportamento é completamente destrutivo. Por que é completamente destrutivo?
porque você tranca a questão completamente. Em vários momentos que eu estava fazendo a prova, eu revisitava algumas questões passadas e percebia, pô, aqui eu tive um raciocínio burro, aqui eu não entendi muito bem o que a questão estava querendo dizer e eu marquei errado. E aí, por eu não ter passado ainda para o gabarito, eu tinha a oportunidade de trocar a questão. Se você já passa para o gabarito, você tranca a questão por completo e você não tem como mudar caso o seu julgamento mude. Então, ó, tente só passar para o gabarito no final, quando você já não tem tempo mais para discernir acerca das questões. Então, ó, depois que eu já tinha feito a prova de linguagem, a prova de redação e também a prova de humanas, passado a maior parte das questões para o gabarito, eu dediquei o tempo final, todo o tempo final que eu tinha, a revisar a minha redação. Então eu ia lendo linha por linha para ver se eu não tinha cometido algum erro ortográfico, se não tinha faltado alguma vírgula, alguma acentuação, algum aspecto de coesão do texto, e fiquei até o final da prova, até a moça mandar eu entregar a questão compulsoriamente. Eu fiquei até o final da prova remoendo a minha redação para caçar algum erro. E é muito importante isso aqui, ó. Você estuda um ano inteiro para fazer a prova do Enem. Por que diabos você vai sair da prova uma hora, meia hora antes do tempo acabar? Você passou o ano inteiro estudando, você tem que ficar até o final, cara. Presta atenção, é o seu ano, é a sua aprovação que está em jogo. Você tem que se dedicar ao máximo, especialmente na hora da prova, para impor esse conhecimento para o avaliador. Então, fica até o final, remoa a sua redação, vai remoendo questões, revisando, fica até o final. Faça valer o tempo que você estudou o ano inteiro. Você não pode estudar o ano inteiro e chegar e sair com meia hora de prova faltando. Isso é incongruente, isso não é comportamento digno de pessoas que são aprovadas com alto desempenho. E aí, depois que eu finalizei a prova, fui corrigir com o gabarito oficial e eu consegui acertar 43 das 45 em linguagens e a mesma coisa, 43 das 45 em humanas, totalizando 86 das 90 questões totais do Enem. Dá um desempenho de mais ou menos 95, 96%. Foi um desempenho muito bom. E é o seguinte, se você quiser me contratar para ser um mentor e organizar a sua preparação de forma que você consiga aplicar essa estratégia e ter um ótimo desempenho no Enem, o link está aqui embaixo. Você vai clicar, me mandar uma mensagem lá no WhatsApp e eu vou te explicar todos os planos que são possíveis para a gente construir essa jornada de sucesso. No mais é isso, fique ligado aqui no canal, pois terão vários vídeos com outras dicas e um grande abraço.